Ok, irmãos, você já precisou dar um passo no progresso da sua vida, quer seja nos estudos ou no trabalho, naquelas promoções que nós queremos, ou dar sequência aos nossos estudos? Geralmente nós precisamos de algum certo de requisito, alguns certos requisitos para poder fazer isso. Talvez, dependendo do cargo que você almeja na sua empresa, vai ser necessário um curso a mais, por exemplo, uma formação, uma capacitação a mais para que você consiga este próximo nível. Se você quer dar continuidade aos seus estudos também, você precisa de alguns requisitos. Por exemplo, se você quiser um dia fazer um doutorado, você tem uns passos a seguir, a não ser que você seja igual o Ícaro, né? Que consegue dar graduação direto para o doutorado, mas nós, meros mortais, o que é isso para quem passou perto do sol, né? Ousou chegar perto do sol. Desde que chegou na igreja, eu penso em fazer essa piada, para aqueles que... Alguns vão entender, né? Alguns vão entender a piada, ok. Mas se você é um mero mortal como nós, você não pode chegar lá e falar assim, ó, eu tenho uma boa ideia, inovadora, e penso que vou contribuir para o conhecimento humano e quero defender isso numa tese. Provavelmente as pessoas vão olhar e falar assim, me dá o seu diploma de mestrado. Fala, não, eu não preciso dessas coisas, né? Eu quero contribuir. Ou você não pode chegar para o seu chefe e falar assim, ó, vem cá, me coloca aí no cargo de gerência, porque eu tenho muito a contribuir para essa empresa. Provavelmente ele vai exigir de você um tempo de carreira ou algo assim. E veja como estas coisas mostram, geralmente, o nosso coração orgulhoso diante disso, porque nós sempre imaginamos que estamos prontos para o próximo passo. A gente nunca pensa menos da gente. A gente sempre acha assim, poxa, mas eu estou pronto para esse novo cargo, eu estou pronto para essa nova etapa acadêmica, eu estou pronto para isso. É sempre, a gente entende realmente que a gente está pronto. E em todas estas coisas, há um requisito que depende de nós, daquilo que você vai fazer. Você se qualifica para isso. Mas e se houvesse um requisito que não dependesse de nós? E se houvesse algo que deve ser feito, mas que na verdade não há nada para ser feito, porque não depende de nós? Um homem, lá em Marcos capítulo 10, abram suas Bíblias, chegou para Jesus buscando mais um requisito, algo que ele poderia fazer para atingir o próximo passo, o próximo nível. E a resposta de Jesus para ele é surpreendente. Vamos lá. Marcos capítulo 10. Eu vou ler com os irmãos do versículo 17 até o versículo 22. Semana que vem nós continuaremos este encontro de Jesus com este homem. Agora Jesus mais direcionou os seus discípulos, do versículo 23 até o versículo 31. Hoje a nossa mensagem vai ser em Marcos capítulo 10, do versículo 17 até o versículo 22. Por favor, acompanhe nas suas Bíblias a leitura. O texto diz assim: Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele. Vá, venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Até aqui. Nós temos visto neste capítulo 10 que ao se aproximar de Jerusalém, ao se aproximar da região da Judéia, para depois nunca mais sair, a não ser morto e ressurreto, Jesus chega já confrontando
o pensamento judaico da época. É como se Jesus quisesse deixar bem claro que estava indo até Jerusalém, a capital religiosa daquela época, mas não concordando com a religião vigente, com o judaísmo. E por isso Marcos agrupa diversos acontecimentos nesta caminhada e todos eles mostram este confronto de Jesus. Talvez você lembre, no comecinho do capítulo 10, quando Jesus é questionado pelos próprios fariseus a respeito do casamento, e a visão que Jesus passa fugia tanto da escola de Hilel e Shammai, os dois grandes rabinos, os pensadores judeus daquela época. Jesus está dizendo, não, nenhum nem outro está certo. O que está certo, e aí ele volta ali para o princípio de Gênesis. Depois, o texto de semana passada, Jesus valoriza as crianças. Deixai vir a mim os pequeninos. E os judeus achavam que criança não servia para nada. Enquanto não atingia a idade mesmo da maturidade, a idade adulta, da sua juventude ali para a maturidade, a criança era deixada de lado ali, tal como as mulheres em alguns contextos judaicos. E Jesus confronta essa ideia, dizendo, deixem vir a mim os pequeninos. Veja que os próprios discípulos tinham dificuldade com essa ideia e queria proibir as crianças de chegar até Jesus, porque eles eram judeus. E vocês vão ver que na semana que vem, que os próprios discípulos também têm dificuldade com essa ideia, porque eram judeus, assim como tiveram na questão do divórcio. E queriam saber mais, porque isso não foi o que a gente aprendeu no judaísmo. Então Jesus está confrontando o pensamento judaico, dizendo que está sendo contra isso e ao mesmo tempo educando os seus discípulos para como viverem como um cidadão do reino, mostrando qual é o padrão de casamento, qual é o padrão de relacionamento, especialmente com crianças aqui, o papel da criança no reino, e agora estes requisitos para a salvação. O texto aqui vai ser estruturado de uma maneira que realça um contraste entre a atitude deste homem, o Evangelho de Marcos só diz que é um homem, talvez na sua Bíblia tenha um título assim, o jovem rico, este jovem é tirado dos outros, porque Lucas e Mateus dizem que ele é jovem. Aqui Marcos só diz que é um homem. Então, quem colocou esse título na Bíblia emprestou dos outros e colocou um jovem rico. Provavelmente ele tinha ali, se ele era homem para Marcos dizer homem e jovem para os outros fazendo, assim como eu, uns 30 anos, próximo dos 30. Acho que outros aí também, a gente está nessa, próximo dos 30, ou pelo menos não chegou no 40, por alguns dias. Logo vai chegar esse dia. Então é mais ou menos essa idade, esse jovem chega até Jesus. Agora veja que o texto é estruturado de uma maneira muito comum do judeu escrever. No começo da história, o jovem chega atônito a Jesus, ele chega empolgado, ele chega correndo até Jesus. No final da história ele sai cabisbaixo, triste. Mas por meio da história, numa das extremidades ainda, o jovem cita, Jesus fala dos mandamentos que ele já conhecia, mas aqui nessa extremidade, vindo para o meio, Jesus fala de um mandamento que ele ainda não conhecia, que ele ainda não praticava. E no meio da história, há essa declaração do jovem contrastado com a declaração a respeito de Cristo. Enquanto o jovem obedecia aos mandamentos, Cristo o amou. E essa discrepância, este contraste entre essa obediência aos mandamentos e o amor de Cristo por ele vai ser realçado em toda a história. O que o texto vai nos mostrar aqui, então, são 3 requisitos que nós precisamos, mas não precisamos fazer. Precisamos ver que o texto assim, você precisa disso, mas ao mesmo tempo não é você que faz isso. Os requisitos já foram cumpridos por alguém. Não é nós quem os fazemos, embora precisamos crer nesses requisitos. Versículo 17, então, começando a nossa exposição, o homem chega até Jesus, quando Jesus ia saindo ali junto das crianças, um homem correu em sua direção e se pôs de joelho. Inicialmente, aparentemente, a atitude dele é correta.
ele corre até Jesus, o que dá, parece, um senso de urgência, dizendo, eu preciso agora disso, e isso, a atitude dele é correta, e ele se ajoelha, também numa atitude correta, de entender que aquele que está na frente dele, pelo menos tem uma identidade capaz de dar a resposta que ele tanto deseja. Embora nós vamos ver que ele ainda não, ou pelo menos nesta época, depois, ele não reconhece a verdadeira identidade de quem está na frente dele. Mas inicialmente ele tem uma atitude correta. Ele corre e se ajoelha. Ou seja, ele dá um senso de urgência para aquilo que ele vai fazer e ao mesmo tempo ele tem um senso de humildade. Urgência e humildade. Começou bem. Começou bem. Assim, poxa, parece que esse vai sair bem do encontro com Cristo. Mas a pergunta dele já revela o que está no seu coração. Ele diz, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Repararam o contraste aí? Ou o paradoxo nesta pergunta? O que é uma herança? O que é uma herança? Herança é algo que você recebe. Você recebe um telefonema e fala assim, você tinha um parente que você nem sabia, morava lá em Goiás, ele era dono de umas terras lá e você recebeu a herança dessas terras. Você logo vai ficar rico, vai mudar de cidade, fugir de todo mundo, para ninguém ficar pedindo dinheiro emprestado para você. Mas não é o que você faz, herança é o que você recebe. Um parente seu faleceu, deixou para você algo. Você não compra, você não conquista, você não faz nada para ter aquilo, certo? Seus pais faleceram um dia e vão te deixar uma casa. Se tiver 3, 4 irmãos, é briga na certa. Mas vão deixar algo para você. Isso é herança. Herança você herda. Mas a pergunta dele é, o que eu farei para herdar a vida eterna? Porque era isso que ele estava acostumado. Ele estava acostumado a fazer as coisas para adquirir. Ele achava que o requisito para o que ele queria, a vida eterna, viria dele próprio. Algo que ele precisava fazer. O que eu preciso cumprir? Qual é o próximo item na lista que eu preciso obedecer, que eu preciso cumprir para adquirir esta vida eterna? Como um bom judeu, era isso que ele pensava. Ao mesmo tempo, ele chega rápido e humilde, com urgência e humildade a Jesus, e dá um título até que correto. Nos evangelhos nós temos várias pessoas chamando Jesus de mestre, de rabi. E aparentemente também, o título que ele dá, ele está reconhecendo que Jesus é um mestre, e um bom mestre. Mas Jesus o questiona e o provoca. E nesta provocação, Jesus está dizendo, quem você acha que eu sou de fato? Veja que Jesus dá uma resposta interessante para ele. Talvez aquelas respostas que a gente falava, nossa, que atravessado, né? Jesus diz, por que você me chama bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Jesus está colocando ele contra a parede, dizendo assim, ou você entende que eu sou Deus, e consequentemente eu sou bom, ou eu não sou Deus, e consequentemente eu não sou bom. Você está me chamando de bom mestre, porque você entende que eu sou um bom mestre, como os outros mestres judeus são também bons mestres? Ou você está dizendo bom mestre, me identificando com Deus, que é o único bom de fato? Veja que com a pergunta de Jesus, ele devolve esta aparente reconhecimento deste homem de que Jesus era um bom mestre para dizer, mas peraí, o que você quer dizer com isso? E o primeiro requisito, de fato, para a vida eterna é crer na identidade de Cristo. O texto está mostrando para a gente que este homem chegou para Cristo querendo fazer algo para herdar a vida eterna. O que eu preciso fazer? E Cristo devolve para ele dizendo assim, você precisa crer. E a primeira crença é a crença em quem Jesus é. Veja que isso é fundamental para a nossa salvação e é fundamental para herdarmos, para conquistarmos a vida eterna. Entender quem é a pessoa de Cristo. Se você não crê que Cristo é Deus, Filho de Deus, o Messias prometido no Antigo Testamento,
não há salvação. Não adiantaria um anjo morrer na cruz. Não adiantaria uma criatura morrer na cruz. Precisava ser o próprio Deus encarnado morrendo na cruz. E disso depende a salvação. O Vinícius leu na ceia, Romanos capítulo 10, 9 e 10. O texto diz: se você reconhecer a Jesus como Senhor, a sua identidade, e depois crer que ele ressuscitou dos mortos, a sua obra. Mas a identidade é necessária e fundamental. Então, o primeiro requisito, a primeira lição que Jesus está mostrando para ele, o primeiro requisito que ele não precisava fazer, mas ele precisava crer, é: quem você pensa que eu sou? Que bom mestre é esse? É um bom mestre divino? Ou é um bom mestre como tantos outros bons mestres? Não é diferente hoje. Talvez se você parar muita gente na rua e falar assim: o que você pensa de Jesus? Você acredita em Jesus? Talvez a maioria vai dizer assim: sim, eu acredito em Jesus, os ensinamentos dele são interessantes, ele fala coisas boas, é uma boa ética, boas coisas para a gente seguir na Bíblia. Aliás, ele fala coisa boa, Buda fala coisa boa, Maomé fala coisa boa, Madre Teresa de Calcutá fala coisas boas, e na verdade você percebe que Jesus é mais um dentre tantos aqueles que falaram coisas boas por aí. Então, separar alguém e falar: você crê em Jesus, ou você segue o que Jesus fala, e a pessoa dizer sim, por enquanto não quer dizer nada. Porque tem gente que segue a Cristo, mas como se ele fosse um grande pensador da humanidade, alguém que trouxe boas mensagens para a humanidade, mas não entende a identidade verdadeira. Ele é o Deus encarnado, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Essa é a primeira lição que Jesus estava passando para esse homem rico. A segunda lição, a partir do versículo 19, Jesus diz: você conhece os mandamentos. Jesus não está perguntando, a construção grega sugere uma afirmação. Jesus está dizendo: você sabe os mandamentos, mas ao mesmo tempo, este verbo conhecer não é um verbo muito comum usado para conhecimento, porque ele pode ser traduzido também para olhar. É como se ele estivesse dizendo assim: você tem colocado os seus olhos na lei, nos mandamentos. Você tem olhado para a lei. Jesus está começando a questionar as convicções dele. Ele está colocando os olhos em lugar errado. Você vai ver que Jesus vai fitá-lo, colocar os olhos, e na semana que vem Jesus olha ao redor. Perceba que Marcos vai usar essa questão do olhar, fitar a lei, fitá-lo e amá-lo, e olhar ao redor como uma estrutura mesmo ligando todo esse texto. Então Jesus diz: eu sei o que você tem feito. Você conhece os mandamentos, você tem olhado para eles. E Jesus cita alguns aqui. E aí há uma curiosidade nessa citação dos mandamentos. Se você conhece bem a lista lá de Êxodo 20 e Deuteronômio capítulo 5, o texto diz: não matarás, aqui em Marcos, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, ou não defraudarás, talvez na sua versão, que é a mesma coisa, né? Enganar alguém, defraudar alguém, e honra teu pai e tua mãe. Primeiro que Jesus tira de ordem, né? Honrar pai e mãe é o 5º mandamento ali, e depois começa essa série de não furtarás, não matarás, não dirás falso testemunho, é o 5º mandamento. E segundo que Jesus insere aqui, o não enganarás ninguém, não defraudarás ninguém. O que não está ali na lista mesmo. Agora, o que Jesus está mostrando aqui? Jesus está fazendo uma citação da lei, não exatamente com as palavras ali. Jesus está pegando os princípios da lei e resumindo em poucas palavras. Muito provavelmente esse não defraudarás, não enganarás ninguém, tá? Tem relação com justamente aquilo que faltava para este homem, e é aquilo que de fato ele não entendeu da lei. Porque a lei, ela foi escrita de modo negativo. Não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, não, enfim, adulterarás, essas coisas. Mas uma coisa é você não furtar, pegar o que é do outro. Outra coisa é você dar daquilo que é seu para o outro. Entenderam a diferença?
Você pode dizer e falar assim, eu nunca peguei nada que é do outro, ou seja, eu nunca furtei ninguém. Mas veja, há uma responsabilidade para aquele que é povo de Deus. Nossa responsabilidade, à luz das Escrituras, é ajudar os necessitados nas suas dificuldades. E quando nós não o fazemos, quando nós negligenciamos a nossa responsabilidade, é como se estivéssemos furtando, mesmo que aquilo ainda não seja dele, mas deveria ser dele. Porque essa é a nossa responsabilidade. Em outras palavras, a lei, embora ela seja escrita de uma maneira negativa, não furtarás, quando você olha para o todo, inclusive no Antigo Testamento, há princípios positivos e não só negativos. Essa lei é só um resumo, em 10 grandes frases, de um todo. Por exemplo, a lei lá no Antigo Testamento dizia que quando um bom fazendeiro ali, né, o senhor de terra, ia fazer a sua colheita, ele podia passar uma vez, mas nessa passar uma vez ia ficar um pouco para trás. Bom, aquilo que ficou para trás era dele, não é? A colheita é dele, a plantação é dele. Mas aí a lei dizia, não volte para pegar o que ficou para trás. Porque vai ter pessoas necessitadas que vão lá depois trabalhar, né, para você recolher tudo e deixar na casa dele, né? Eles vão lá e vai estar disponível para ele, porque se ele tiver com fome, ele tem o que pegar lá, ele tem o que colher e tem que comer. Veja, é dele. Mas se ele for lá e voltar e pegar aquilo, ele está furtando aquilo que é dele mesmo. E não deveria ser dele. Deveria ser daquele que está necessitado e poderia depois pegar o que ele não conseguiu pegar na sua primeira colheita. Entendeu? A lei? É isso que esse homem não entendeu. Quando nós não entendemos de fato a profundidade da lei, é muito fácil o nosso coração nos enganar. E talvez você dizer, eu sou um cumpridor da lei. Eu nunca adulterei, eu nunca furtei, eu nunca matei. Espero que não. De vez em quando eu dou um falso testemunho, mas é bem raro. Assim, veja, é fácil a gente dar um check. Agora, dá uma lida no Sermão do Monte. Jesus está mostrando que deveríamos entender a lei daquela maneira. E se entendemos daquela maneira, nós vamos olhar para a lei e falar assim, eu não passo em um. Pode colocar os 10 na minha frente, que não tem um que eu passo. Ou seja, isso é um requisito que nós não conseguimos cumprir. Mas não é o entendimento deste homem. Pelo contrário, este homem diz, e ele declarou, mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Já pensou? Pensou se chegar para Jesus e falar assim, ó, vem cá, você está por fora. Eu obedeço a lei desde a minha adolescência. Esta obediência, o que eu faço? Agora veja que a pergunta dele lá então no começo do texto ganha um ar mais ainda de orgulho. Porque se ele já obedece toda a lei, no fim das contas, o que ele esperaria ouvir de Jesus? Você não precisa fazer mais nada. Ele chega perguntando assim, o que eu faço para herdar a vida eterna? Mas o que ele queria ouvir mesmo é assim, ó, se há um judeu merecedor da vida eterna é você. Não faça mais nada. Pelo contrário, só seja exemplo para os outros agora. Você é o padrão de alguém que tem a vida eterna. No fundo, era isso que ele queria ouvir. Quem chega e fala assim, ó, o que eu ainda preciso aprender para ter um novo trabalho? O chefe vai falar assim, você precisa disso? Já tem, já sei, já conheço. Então, na verdade, o que ele quer dizer é, eu não preciso aprender nada, eu estou pronto para isso. Veja como isso mostra o coração orgulhoso deste homem rico. Em contraste com essa suposta obediência dele à lei, ou pelo menos o que ele achava obedecer à lei, o texto diz que Jesus olhou para ele e o amou. Jesus, o termo aqui não é só olhar, há uma preposição grudada ao verbo para realçar a ideia de um olhar fixo. Por isso que algumas versões trazem fitou, né, que parece que dá um olhar, mas assim, ele grudou os olhos nele. Sabe quando a pessoa está lá discursando, né, a sua obediência à lei, tudo, e Jesus olhando para ele, fitando o olho.
E quando vocês esperariam assim, Jesus olhou para ele e reprovou tudo aquilo que ele falou, e condenou, e Jesus ama esta pessoa. Isso é muito interessante para a gente, porque muitos pensam que Deus só ama aquele que é salvo. Muitos pensam nisso. Que o amor de Deus é limitado aos salvos. Deixa eu dizer uma coisa. Quando a gente trata de alguns temas teológicos, eu quero fazer esse parênteses que eu penso ser necessário aqui. Quando a gente trata de alguns temas teológicos, como, por exemplo, o amor de Deus, que é um tema teológico e prático para as nossas vidas, não caia no erro de ser muito cartesiano, sabe? Ou isto ou aquilo. Porque a gente se surpreende. Por exemplo, o amor de Deus nas Escrituras é algo muito complexo para simplesmente dizer ou é isso ou aquilo. Nós diríamos, depende, Deus ama o perdido? Depende, o que você quer dizer com isso? Porque em alguns versículos da Bíblia, o amor de Deus é claramente direcionado à igreja. Deus amou e se entregou por ela. O objeto do amor de Deus, que é a igreja, nesse amor específico, fez com que ele se entregasse pela igreja. Neste ponto, sim, Jesus ama aqueles que são salvos de uma maneira especial. Mas de outras maneiras, Jesus ama o mundo todo. Jesus ama toda a sua criação. É tudo criatura dele. Então, cuidado, a gente às vezes olha para alguns temas teológicos e diz, ou é isso ou é aquilo, ou Jesus ama todo mundo ou não ama, e trata de umas coisas muito preto no branco, muito é isso ou aquilo. E aí depois fica tentando encaixar essas verdades nos versículos. Por exemplo, uma vez eu li um texto de alguém que dizia assim que provavelmente esse homem se converteu em algum momento da vida dele. Por quê? Porque Jesus o amou. E se Jesus amou os salvos, ele, em algum momento da vida dele, ele se converteu. Você vê? A pessoa já tem uma ideia na cabeça, e aí ela tem que fazer a ideia encaixar. Mas aqui o homem sai triste, de cabeça baixa, abatido. Ele não foi salvo aqui. Ah, não, mas se Jesus o amou, em algum momento ele foi salvo. Porque Jesus só ama os eleitos. Calma, em alguns aspectos sim. A Bíblia diz que Jesus ama a igreja e se entrega por ela. Mas você não pode reduzir o amor de Deus a algo que você consegue explicar tão facilmente assim. Em outros aspectos, Jesus ama o perdido. Em outros aspectos, Jesus ama toda a sua criação. Tudo aquilo que ele criou. Ele ama, porque é criação dele. E aqui Jesus tem compaixão. Jesus ama esta pessoa tão arrogante, tão perdida e cheia de si, que acha que obedece os mandamentos de fato. A resposta de Jesus para ele, então, vá, venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Esta única coisa que faltava para ele, né, que Jesus diz, Jesus não está aqui mostrando uma salvação por mais algo que ele iria fazer. Como se dissesse assim, agora eu entendi sua pergunta, o que farei para ir dar a vida eterna? Você quer saber o que você precisa fazer? Faz isso, é mais um check na sua lista, e aí sim você vai conseguir cumprir tudo e pronto, você vai ser salvo. Não, o que Jesus estava mostrando aqui com mais uma frase provocativa para ele, assim como foi a primeira pergunta, é justamente para revelar a hipocrisia do seu coração. É para dizer assim, você obedece todos os mandamentos? Você conhece todos os mandamentos? Ok, então aplica os mandamentos. Faz assim, pega tudo que você tem, que é um ídolo no seu coração, venda tudo e dá para as pessoas aí. Ajude as pessoas aí. Jesus está indo lá para o final, ele está indo para o final do processo, dizendo, a aplicação, o final do processo de salvação, quando a gente aplica a salvação nas nossas vidas, é isso que vai acontecer. Você não vai ficar acumulando tesouro para si, embora não tenha nenhum problema em ser rico. Mas você vai olhar com compaixão para o próximo. Se você é um obedecedor, um homem obediente à lei do jeito que você fala, você deve amar o próximo. Você está ajudando o próximo. Vê como Jesus está provocando ele e revelando a idolatria do seu coração. Quando a gente pergunta o que a gente faz para herdar a vida eterna,
essa pergunta que em si já é orgulhosa, como se a gente pudesse fazer alguma coisa, nós estamos dizendo ou escancarando uma idolatria no nosso coração. A idolatria de quem nós somos, a idolatria por nós mesmos, ou por algo que nós temos. Por exemplo, talvez algumas pessoas achem que tem dinheiro suficiente para comprar a vida eterna. E aí tem alguns pastores que se aproveitam disso e vão realmente pegar o dinheiro dessa pessoa. Porque ela acha que tem dinheiro suficiente para comprar a vida eterna. Alguns pensam que se entregam à igreja de uma tal forma que ela, por isso, merece a vida eterna. Eu não falto um domingo. Tem gente lá pecadora, esses faltam. Dá feriado, vão viajar para Miguelópolis. Esse pessoal é pecador, mas eu não falto. Feriado ou não, eu estou aqui. Não sei como. Eu mereço a vida eterna. Tem gente que vem aqui, fica só sentado no banco. Eu faço café, eu toco no louvor, eu prego, eu faço isso, eu faço aquilo, eu dou aula para criança. Eu faço tudo o que precisar. Veja, tudo aquilo que você acha que faz para merecer a vida eterna, você nada mais está fazendo do que mostrar o orgulho do seu coração de que você é merecedor e escancarando o ídolo que há lá dentro. O ídolo de que nós nos achamos bons o suficiente, merecedores da vida eterna. Em última instância, nós não somos tão diferentes deste homem aqui. A única questão é que o nosso ídolo já foi revelado. E eu espero que já tenha sido transformado por Cristo. O texto diz, então, no versículo 22, que, diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Que contraste. Um homem que chega correndo, ajoelhado, parece que vai ser salvo, né? Parece assim, correu até Jesus, ajoelhou e falou, pronto, né? Esse vai. Ele sai do encontro com Cristo chateado. O texto, literalmente, aqui ele sai sombrio. Ou essa palavra você traduzida por aborrecido. Saiu bravo. Ele não gostou do porquê. Ele saiu chateado com Jesus. Porque Jesus mostrou, escancarou a idolatria do seu coração. Isso não é bom. Não é gostoso ver isso. Não é legal quando a gente vê o ídolo no nosso coração. E ele sai abatido e afasta-se triste. Um termo que descreve uma angústia, uma tristeza profunda. De alguém que esperava ser elogiado por este bom mestre. Mas que uma pergunta e uma afirmação desmontaram todo o seu orgulho e ele sai dali agora chateado com Cristo. Porque ele tinha muitas riquezas. Talvez este não seja o seu problema, as riquezas. Ou talvez seja. A questão aqui é que para o judeu ser rico, e essa é a dúvida dos discípulos de semana que vem, para o judeu ser rico significava ser favorecido por Deus. Uma pessoa rica é porque tinha o favor de Deus. Então, se o rico, se ele já é rico, significa que ele já tem a vida eterna, porque ele está sendo favorecido por Deus. Mas talvez esse não seja o seu ídolo. Talvez esse não seja o porquê você acha que merece a salvação. Como eu disse, o nosso coração, seguindo aquilo que João Calvino fala, é uma fábrica de ídolos. Isso porque nós gostamos de pensar a respeito de nós mesmos muito mais do que nós de fato somos e, consequentemente, daquilo que merecemos. Diante do encontro com Cristo aqui, esse jovem rico que chega tão cheio de si, sai abatido e triste. Deixa eu te dar uma péssima notícia e depois talvez uma boa notícia. A péssima notícia é que quando você se encontrar com Cristo, Ele não vai te elogiar. Ele não vai realçar a sua bondade, a sua obediência à lei, o quão você é útil para a humanidade e quão você é o centro do estômago de Deus e toda aquela coisa. Não. O que Ele vai fazer é exatamente isso. Ele vai revelar que há ídolos que precisam ser tirados do nosso coração. Orgulho que precisa ser caído por terra. Pensamentos a respeito de nós mesmos
que estão equivocados e errados. O que ele vai fazer é escancarar o pecador que há em mim e você. A boa notícia é que não é nada que você possa fazer para mudar isso. O que você precisa fazer, na verdade, é crer que ele já fez tudo por isso. O requisito mesmo necessário não é fazer algo. O requisito é entender que Cristo já morreu na cruz para perdoar este orgulhoso, este que se acha merecedor e que reconheceu que não é, e reconheceu que é um pecador. Como que nós vamos sair do nosso encontro com Cristo? Você vai sair abatido, chateado, triste, porque Cristo não elevou a sua autoestima? Ou você vai sair arrependido, contrito, desejoso que Cristo transforme o seu coração? Eu espero que o Espírito Santo nos ajude, trabalhe em nosso coração, para termos a reação adequada no confronto com Cristo Jesus. Amém, irmãos?